O site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui na nossa programação desse dia 11 de fevereiro de 2025, na TV Notícias Agrícolas. Essa TV que é uma programação contínua, começa ali às 8 da manhã, percorre toda essa manhã até o meio-dia, vai para o Tempo e Dinheiro e à tarde volta, entrevistas até o fechamento de mercado, lá às 5 horas da tarde, lá no finalzinho do dia. Então, para você acompanhar toda a nossa programação, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, para você ter as notificações e conseguir acompanhar realmente aqui ao longo do dia. Já vale lembrar, agora a gente vai ter a previsão do tempo, e a previsão do tempo é fundamental e essencial ter a sua participação. A gente quer saber como está a sua região, choveu muito, está em estiagem, conta aqui para a gente no chat. E pergunta também como vai ficar a previsão para os próximos dias. A sua participação é muito importante. Eu estou aqui com a Andréa Ramos, a gente vai ter uma atualização agora, como ficam essas temperaturas, né? Esse calorão que está passando aqui pelo Brasil, principalmente sul, aparentemente agora o sudeste, Campinas, a gente está aqui já passando um certo sufoco aqui, viu, Andréa? Seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e bom dia a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. De fato, os próximos dias aí seguem com calor, Erickson. Então, mostra pra gente o que os mapas Vamos estão lá. preparando para os próximos dias. Isso, vamos olhar aqui. Primeiramente, a carta sinótica, que ela é feita geralmente no início da madrugada, mas mostra o comportamento, não só de hoje, mas ao longo da semana, como nós vamos estar aí com as atuações dos sistemas e que favorece essa questão de chuvas e mesmo de calor. Então, olhando a carta sinótica da Marinha, temos aqui a clássica ZCIT, ou ITCZ, que é a zona de convergência intertropical, que está influenciando bastante a questão de chuvas aqui na região norte, e também na parte mais norte da região nordeste, principalmente Maranhão, Piauí, Ceará, e olha, até o Rio Grande do Norte também ela influencia em alguns momentos. Mas hoje o comportamento dela segue mais aqui setorizado nessa parte norte, como também pegando o Maranhão, Piauí, até também ali Rio Grande do Norte, Ceará, principalmente na parte mais noroeste do estado. Temos a atuação desse amplo VECAM, né, que é o vórtice de altos níveis, favorecendo aqui uma abertura de tempo, lembrando que ele, no núcleo dele, ele inibe formação de nuvens de chuva, e na borda ou periferia ele já traz instabilidades, e olha, a característica diria assim, além das ECIT influenciando essas chuvas com volumes significativos na região norte, é claro que você também tem a termodinâmica local, esse sistema, né, essa frente se formando aqui, ainda aqui na Argentina, apesar dela vai ter um deslocamento mais oceânico pelo Atlântico Sul, mas vai favorecer já uma mudança de tempo na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, como a gente já vamos observar hoje, e com uma tendência de quarta e quinta intensificar. Então, de qualquer forma, já chega um certo alívio, mantendo ainda aqui nessa parte oeste do estado uma tendência ainda de estiagem, sim, os avisos foram emitidos, eles seguem pelo menos até amanhã, em partes aqui da região, principalmente quando envolve Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas de qualquer forma, nessa parte, ao longo do começar do dia de hoje, seguindo para quarta e quinta, já tem uma tendência de chuva. Vamos olhar a imagem satélite, que ela está bem representativa, indicando aí a questão, além dessa parte branca que é indicativo de nuvens, temos também uma camada do radar, já mostrando chuvas, então você vê bastante nebulosidade nessa região norte, como nós estamos observando, uma tendência a nebulosidade associada com a ZCIT, que traz aí essa questão de chuvas associadas, praticamente atuando daqui do centro ao norte do país, com bastante nebulosidade, isso gera instabilidade, enquanto do centro-sul a gente já tem aquela evolução daquela massa de ar quente, que além de atuar aqui na região sul, ela já começa também a ter
parecer aqui para São Paulo, como o Alex comentou, tanto é que está aberto o tempo aí, o mesmo acontecendo nessa parte central que envolve o Mato Grosso do Sul. Vamos dar um zoom aqui, olha como é que está a configuração já, ela já está com deslocamento, ela já está atuando aqui em parte do Uruguai, pegando essa parte mais nordeste da Argentina, e com uma tendência de chegar nas próximas horas, né, essa imagem satélite, a última imagem satélite, já mostrando aqui que há uma tendência dele evoluir e já provocar uma questão de chuvas associadas. E olha, lembrando, como está muito quente, com essa presença aqui, vai gerar aquelas tempestades, aqueles temporais de forma isolada, que vem sim com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo também. Então, bastante atenção, que hoje segue com essa tendência, apesar de estar com essa onda de calor, vai proporcionar ainda chuvas. Eu vou olhar como nós estamos aí, é interessante observarmos como foi a temperatura ontem registrada. Eu foquei mais aqui para o Rio Grande do Sul, que realmente está passando por essa estiagem, e os dados do IMET, né, das estações meteorológicas, está dando esse indicativo, ó, com temperaturas chegando acima de 40 graus, como nós podemos observar, principalmente nessa parte mais centro e sudoeste aqui do Rio Grande do Sul, como já comentado, segue, claro, para toda a região sul, principalmente pegando do centro, do sul e essa parte, mas de qualquer forma ainda teremos para o dia de hoje bastante calor. Então segue ainda com essa tendência, principalmente nessa área aqui, envolvendo também partes norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também está com reflexo já de evoluir essa questão dessa onda de calor, então hoje já tem uma tendência, já foram registrados valores ontem chegando a 34,7. Então, e detalhe, esse é o valor registrado na estação. A sensação é bem maior, até porque você leva em consideração também a umidade, um pouco o vento, também algumas fórmulas por aí, mas de qualquer forma, a sensação é bem maior do que esses valores que foram registrados nos dias de ontem. Vamos olhar agora a questão de chuvas, né? Como é que vai ficar na parte da tarde. Eu sempre gosto de colocar ali por volta das 18, porque aí você já tem a termodinâmica associada e com os sistemas atuando em grande escala, que favorece as instabilidades, você mantém aquela situação de umidade na atmosfera e que associado com calor, provoca o desenvolvimento ao longo do dia do aumento da nebulosidade e com chuvas associadas principalmente na tarde e início da noite, e às vezes até à noite também, nós temos essa atuação desses sistemas. Então, já na parte da tarde, você, olha, vou começar dando um zoom aqui para a região sul, lembrando que esses pontos em vermelhos e amarelos são aquele indicativo um pouco maior em relação à capacidade, né, do modelo tem de fazer esse tipo de simulações e previsões de chuva, então ele já mostra aqui nessa parte sul do Rio Grande do Sul chuvas, e essas chuvas associadas com aquelas características. Aqui também, em Santa Catarina, pegando não só o norte do Rio Grande do Sul, mas essa parte mais sul e oeste do estado. Paraná ainda continua, olha, Londrina, semana passada nós tínhamos falado, ela mantém essa questão de chuvas associadas. A atuação dessa alta favorecendo essa massa de ar quente, então ainda segue com essa tendência, tanto em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que está enfrentando também temperaturas elevadas, segue para o dia de hoje ainda assim, com pouca possibilidade de chuvas, e em São Paulo acontecendo mais nessa parte sudeste do estado e também no noroeste. Quando a gente olha a parte central do país, olha, Cuiabá, que está enfrentando volumes de chuvas significativos, se mantém para o dia de hoje, o mesmo acontecendo aqui para boa parte de Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, Brasília recebendo. Quando a gente olha a região norte, daqui ela está ainda com bastante atividade, você tem a influência das enchentes, que influencia mais essa parte norte, que envolve aqui o Amapá, nordeste do Pará, também um pouco o noroeste, essa parte mais norte do Amazonas, mas aí você ainda, com essa situação das enchentes, trazendo esses ventos de umidade, você também tem a termodinâmica local, que é a umidade, temperatura, que vai aumentando e vai favorecendo. Olha, que chama atenção, Porto Velho está registrando volumes de chuvas bastante significativos, acumulados. Lembrando que é esperado, climatologicamente, a gente está no inverno amazônico, que ele começa ali a partir
do meio de outubro, finais de outubro e vai até maio. Então, tem essa tendência de chuvas que é associado com essa tanto as recite como o calor e umidade está favorecendo a um conjunto de chuvas aí prolongadas que se estabelece e que segue aí ao longo da semana. Vamos olhar para amanhã também temos aí o mesmo panorama. O destaque para amanhã é justamente a intensificação das instabilidades e o modelo europeu já está com esse indicativo mostrando praticamente para todo o estado. Ainda mantém, né, apesar das chuvas associadas, ainda vai ter calor, mas aí a partir da manhã, como a gente já vai ver nos mapas do CPTEC, que são as anomalias de temperatura, amanhã já segue com calor, mas diminui em relação à semana passada. No decorrer das últimas semanas, muito calor aqui, a estiagem acontecendo, mas já segue por umas chuvas aí amanhã, atuando no estado. Lembrando, mais uma vez, que vem com aquela característica realmente de chuvas de tempestade, trazendo temporais. A gente observa também aqui na parte centro-leste de Santa Catarina, todo o Paraná envolto, e amenizando aí para São Paulo, pegando mais essa parte oeste do estado, toda praticamente a atuação aí de instabilidade no centro-oeste, e também aqui, também todo o norte da região, olha como é que vai estar Fortaleza, São Luís, que são as principais capitais que vão estar recebendo as chuvas, tem aí esse indicativo. Eu vou dar uma olhada aqui no índice de tempestade, que eu coloquei já aqui para nós olharmos, olha, para hoje já está intenso, lembrando que esses vermelhos aqui são os valores mais significativos desses índices de tempestade. Esses índices de tempestade são associados àquelas chuvas em forma de pancada, trovoadas, rajadas de vento, queda de granizo. Então, você vê que ele já está nessa área aqui sul do Rio Grande do Sul, um pouco mais uniforme, mas no decorrer aqui, quando a gente olha como um todo, na região sul, ele está dando pontos isolados, mas ainda assim muito significativos, atuando tanto nessa parte de Santa Catarina, como também na parte central do Paraná. Se a gente olhando aqui a região centro-oeste, uma forte, né, índice de tempestades para acontecer aqui nessa parte mais noroeste de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, inclusive pegando Cuiabá, como nós estamos observando. Chega aqui também em partes de Goiás, inclusive Brasília também. Na parte norte da região como um todo, principalmente no Amazonas, pegando aqui essa parte do Acre, Rondônia, Porto Velho, Amapá também, que está com muitas chuvas, pontos de Tocantins, e olha, também na região Nordeste, quando a gente olha aqui para essa área próxima a São Luís e um pouco mais afastada de Fortaleza. Então, segue essa tendência. Para amanhã, ele mantém um padrão que nós estamos observando nas últimas semanas. Vejam a ampla atuação do anticiclone, ele atuando, favorecendo essa abertura de tempo aqui, associado com calor, não vamos esquecer que vai estar quente também. E aqui na região sudeste, ele até aumenta aqui mais em partes isoladas de São Paulo, mas a capital segue ainda com a evolução da temperatura, o mesmo observando para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e mantendo esse padrão mais oeste de instabilidades associadas. Quando a gente olha a região sul, o destaque realmente já fica, para amanhã ele já mostra a ampliação dessas instabilidades, atuando em praticamente toda a parte centro, norte e até leste aqui do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, como um todo, né, você vê aqui, principalmente nessa parte mais nordeste do estado, bastante instabilidades associadas, norte do Paraná e também essa parte mais oeste, mesmo acontecendo na parte central do país, ainda de forma isolada, mas ainda assim em pontos bastante significativos. Esses pontos, essa forma de pontual que ele está favorecendo, está com esse indicativo, apesar de trazer toda essa estabilidade, mas todo aquele impacto que a gente já sabe que causa na sociedade. Voltando para quinta-feira segue ainda com esse padrão, olha, ele já diminui aqui no sul do Rio Grande do Sul, como a gente pode observar, mas mantém ainda, principalmente do centro ao norte,
mantém aqui em Santa Catarina, principalmente nessa parte mais nordeste do estado, o mesmo nós podemos observar no Paraná, quando a gente olha próximo a Curitiba, então são áreas aí para quinta-feira que vai estar com bastante atenção, porque o calor associado com toda essa instabilidade aí podem ocasionar aquelas chuvas que podem estar aí até com avisos já definidos pelas instituições, até por conta da quantidade de chuva que poderá estar associada a isso. O mesmo acontecendo nessa parte central, não tem muita mudança essa semana ainda persiste esse padrão de verão, que é o calor, a umidade, a termodinâmica local influenciando, e com isso a gente tem essa tendência de chuva, o norte sempre, até finais de fevereiro ainda segue com a influência das ECIT, a ECIT ela ainda tem essa influência no decorrer do mês de fevereiro, e a gente observa aqui pelos campos, até por conta das instabilidades associadas mais ao norte da região nordeste, pegando toda essa parte, praticamente toda a região norte, centro-oeste, né, tendo essa consequência, porque você tem aí umidade que é transportada e com isso mantém toda essa área com esses grandes, mas volto a dizer, de forma pontual, mas com valores bastante significativos. Quando a gente olha a questão de um índice de tempestade, ele há um deslocamento, você já não vê de uma forma bem pontual, e isso já fica até uma possibilidade para ocorrer no Rio Grande do Sul, mas mantém aqui em Santa Catarina, olha, você vê ainda essa tendência aqui nessa parte mais nordeste do estado, então bastante atenção para essa área, mesmo aqui para essa parte mais sudeste, que envolve inclusive Curitiba, com essa tendência aí de manter essa estabilidade, com esse índice elevado, o mesmo observando para essa área aqui de Mato Grosso, principalmente no oeste do estado, pegando também essa parte quando envolve, olha, e volta a ter, até porque é uma característica do verão, você tem dias sem chuva, mas devido ao aquecimento que vai acontecendo, favorece, esquenta a atmosfera e com a entrada de umidade vai ter, já está indicativo aí para quinta tarde, já um retorno de chuvas, principalmente na capital, favorecida justamente por essa combinação termodinâmica, e com isso você tem umas chuvas aí que pode ocasionar aquelas pancadas de chuva, com trovoadas, rajadas e até a possibilidade de queda de granizo, uma vez que a atmosfera ela vai estar quente aí nos próximos dias. Para a região central e a região norte e região nordeste, não tem o que nós estamos observando, olha, na quinta-feira já dá aqui um indicativo em Teresina, no Piauí, já pega também mais a parte central do Maranhão, essa parte aqui que envolve Sobral, no Ceará, também já está com esse indicativo. Quando a gente olha aqui a região norte, você vê bem em Boa Vista também tendo essa característica em Roraima, partes aqui, esse corredor aqui no Amazonas, Porto Velho também, com essa tendência, e na parte central mantendo essas estabilidades observadas, principalmente no Cuiabá. Então, Cuiabá segue, pelo menos até no decorrer, quando a gente olha sexta-feira, vamos olhar primeiro o índice, que aí depois eu volto para a questão de chuvas, principalmente aqui nessa parte mais à tarde, olha, intensifica, você tem aquele deslocamento da frente, ela vai estar mais oceânica, o núcleo dela vai estar mais oceânico, mas ela vai proporcionar, e olha, já para sexta-feira, você já tem um alto índice de tempestades associadas, principalmente mais nessa parte central, ou seja, volta aquela característica que a gente está observando. Teve uma amenizada aí nesses próximos dias, e na sexta-feira, Rio de Janeiro, São Paulo, toda essa parte sul de Minas Gerais, inclusive pegando também o Triângulo Mineiro, boa parte de Mato Grosso do Sul, já tem aí esse indicativo, vamos dar uma olhada na questão das chuvas, que elas vão estar associadas, pontualmente vai dar aquela característica de chuva mais forte, com forma de pancadas, mas vai estar com bastante estabilidade e com essa tendência de chuva. Então, sexta, você tem um retorno de chuvas aqui para essa área, que envolve Rio de Janeiro, São Paulo, ainda atuando aqui na região sul, mas mais no Paraná, diminuindo um pouco aqui nessa região nordeste de Santa Catarina, mas ainda assim com indicativos de vir com aquela característica mesmo de tempestade, de nuvens que vão se formar, aquelas cumunímbulos, que quando elas se formam, trazem aquele potencial realmente de bastante estabilidade, chuva forte associada, ainda atuando nessa parte mais leste do Paraná, pegando também o nordeste de Santa Catarina e até a parte central. São Paulo
tem um retorno aí de chuvas, Rio de Janeiro também, esses dias todos quentes, vai favorecer essas chuvas com essas características, e quando a gente olha a parte do centro-norte, ainda mantém uma tendência aí de chuvas em praticamente toda a região norte, parte da região nordeste, e devido à influência desse anticiclone, mantendo essa massa de ar quente, principalmente aqui no interior da região nordeste. Vamos olhar sábado, primeiramente, para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar no decorrer dos próximos intensificação, olha, volta no sábado, e isso é agravante, porque apesar da chuva aquece, e aí você tem, porque ainda mantém um calor, então ele está dando esse indicativo aqui no oeste do Rio Grande do Sul, então é bastante preocupante, porque aqui está quente, e quando tem entrada de qualquer estabilidade proporciona esse efeito, né, que impacta aí de qualquer forma, e interagindo aqui também com São Paulo, Rio de Janeiro, então segue essa tendência nos próximos dias, Erickson, com um tempo quente, abafado na região sudeste, com pouca possibilidade de chuvas pontuais, mas fortes acontecendo sim, e com o indicativo maior aí de sexta, principalmente sexta e sábado, como a gente pode observar. No decorrer dos próximos dias, já no sábado já diminui isso, volta o calor. É importante salientar que nessa parte, quando você não tem esse indicativo, mantém, até porque você está aí com essa massa de ar quente atuando, e ela vai mantendo, mas não tão quanto comparado na semana passada. Vamos olhar a questão das temperaturas para hoje, então ainda segue, né, eu vou diminuir um pouco mais aqui, você vê que vai estar quente, né, e mantém ainda esse padrão. Você olha aqui nessa região oeste do Rio Grande do Sul e parte central, ainda mantém temperaturas elevadas no decorrer das próximas horas, intensificando também aqui na parte mais oeste, sul, do Mato Grosso do Sul, partes também oeste de Santa Catarina, Paraná, também São Paulo, que já está sendo aí, como o Eric comentou, e mesmo a gente olha aqui para o interior da região Nordeste. Quando a gente vai para amanhã, que já tem toda aquela instabilidade associada, ele já diminui um pouco mais, mas ainda assim é aquela tendência, mantém essa parte mais oeste aqui de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, com temperaturas aí com um calor ainda associado, o mesmo sendo observado aqui nesse interior da região Nordeste, e também no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está enfrentando também calor, vai ainda persistir temperaturas elevadas, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo. Já na quinta-feira, você tem já uma mudança, né, já ameniza um pouco mais, principalmente em São Paulo, mas Rio ainda persiste, porque não tem tendências de chuvas ainda aí para quinta-feira, mas ali finalzinho da tarde, que esquenta ainda na parte da tarde, mas aí você vai ter chuva sim, mas ainda você vai ter aquele calor associado no decorrer da quinta-feira. Ameniza aqui na região sul, como nós podemos observar, mantendo ainda um padrão mais no extremo oeste do estado, diminui também aqui em Santa Catarina, e olha, já começa a ter uma evolução mais na parte central daquelas temperaturas se aumentando aí no decorrer dos próximos dias. Já quando a gente olha na quinta-feira, retorno gradual, eu diria assim, um retorno gradual aqui no oeste do Rio Grande do Sul, é uma tendência, a gente está aí vivenciando uma estiagem de janeiro, fevereiro só ameniza chuva, só ameniza quando há uma entrada de umidade que pode favorecer uma chuva, uma vez que ela passa, já retorna de novo um calor, nós estamos aí com essa massa de ar quente, ela mantém esse padrão, e aí já na quinta-feira já tem um retorno gradual do aumento dessas temperaturas, principalmente nessa parte mais oeste da região sul. Você tem também, porque está associada à chuva, ameniza um pouco mais por conta das chuvas, e mantém nessa parte mais assim de norte e do centro ao norte de Minas Gerais e como um todo, aqui pegando Bahia, indo até Petrolina, em Pernambuco, temperaturas elevadas e o mesmo acontecendo aqui nessa parte mais central. E olha, observa aqui essa parte oeste e sul de Mato Grosso do Sul, também com essa tendência. Então, no sábado, você já vê, só para nós termos, já tem aí a parte central do país com uma tendência de temperaturas mais elevadas, ou seja, evolução aí nos próximos dias desse calor, chegando também na região sudeste. Vamos olhar o acumulado de chuvas do modelo Cosmo, do IMET. Você tem aí, para o dia de hoje,
mantendo ainda essa parte mais central, que envolve regiões centro-oeste e também a região nordeste, com os acumulados para as próximas 24 horas mais significativos. Não significa que não vai ter chuva, mas de uma forma bem mais, com volumes não muito, mas pontualmente pode acontecer sim, aquela tendência de pancadas. Ele já está aqui para o dia de hoje, já indicando aqui nessa parte mais sudeste do Rio Grande do Sul, umas chuvas com volumes mais persistentes. Quando a gente olha aqui nas próximas, já você vê para quarta-feira essa tendência que nós estamos observando, da evolução desse sistema, e aí ele já aumenta, então, para quarta-feira, ao longo da quarta-feira, intensifica aqui na região mais sudeste do estado, pega essa parte leste, olha como é que ele já dá aqui para Santa Catarina, nessa parte leste, um acumulado ao longo da quarta-feira mais significativo, mantendo esse padrão, horas esse sítio aqui atuando, favorecendo esses acumulados, norte do Amapá, inclusive pegando também a capital, Macapá, essa parte mais nordeste, como um todo no Pará, mas essa parte mais nordeste, que envolve a Ilha do Marajó, Belém, o mesmo acontecendo na região nordeste, quando a gente olha São Luís, volumes mais significativos, chegando também aqui em Porto Velho, em Rondônia, sul do Amazonas, Acre como um todo, então, tendo aí essa evolução, noroeste do Amazonas, na parte central, parte mais oeste de Mato Grosso, também pegando aqui também parte sul, que envolve a capital Cuiabá, e na região, em Mato Grosso do Sul, a gente tem mais do centro-sul do estado, inclusive Campo Grande também com essa evolução. Região sudeste mantém, olha como é que está ainda Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e essa parte mais aqui, nordeste de São Paulo, com pouca possibilidade de chuva, quase nenhuma, e ela é configurada mais nessa parte sudoeste do estado. Já na quinta-feira, você já tem aí, até mesmo deslocamento, você vê aqui a influência do sistema atuando, favorecendo como um todo, também mostrando aí os acumulados. Você vê que já chega uma chuva aqui em Uruguaiana, é uma região aqui nesse sudoeste do Rio Grande do Sul que está enfrentando aí uma estiagem muito forte, e aí você já tem aí um acumulado na quinta-feira, acumulados significativos, como pode observar na escala, e aquele indicativo de chuva, que eu volto a ressaltar, até porque traz esses pontos vermelhos, são aquelas que impactam a sociedade como um todo, porque vem em forma de pancada, chuva forte, com trovoadas, rajadas de vento, rajadas acima de 60, 70 km por hora, e a possibilidade, sim, de queda de granizo. Olha a região de Santa Catarina, principalmente na parte centro e leste, essa parte mais nordeste do estado, com essa tendência, o mesmo observando aqui nessa parte leste do Paraná, e segue com essa tendência aqui em São Paulo, mais no litoral, mas de alguma forma em alguns pontos mais no interior, ainda de forma isolada. E aquele reflexo que a gente já estava comentando aqui, essa tendência aqui do centro-norte, principalmente envolvendo praticamente toda a região norte, olha como é que ele aumenta no Amapá, como um todo, você já vai ter volumes aí ao longo da quinta-feira bastante significativos e com pontos também aqui no Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins, quando a gente olha a região norte, nordeste, essa faixa aqui também, mais no Maranhão, no Piauí. E não se descarta uma chuva chegando também em Salvador, com volume não muito significativo, mas que pode ser aquela chuva que em algum momento pode ficar um pouco mais forte. Vamos olhar agora para sexta-feira. Sexta-feira aí você já tem essa tendência com acumulados, mantendo esse padrão mais na região norte, intensificando inclusive aqui no sul do Pará, oeste do Amazonas, sul do Acre, centro e sul de Rondônia, oeste, noroeste e centro do Mato Grosso. Você também tem Mato Grosso do Sul, principalmente nessa parte mais nordeste. Intensifica aqui para São Paulo, né, como a gente pode observar aqui sexta-feira, então tem. E olha, a tendência aqui para o Rio de Janeiro, com chuva chegando, vai estar quente, vai trazer aquela características de chuva. Observamos também aqui no sul de Minas Gerais, com já uma possibilidade de acumulados, destaque fica para a região mais sudeste do mesmo. E quando a gente olha a região sul, já limpando aqui para o Rio Grande do Sul, ou seja, tem essa tendência de quarta e quinta. Sexta-feira até pode ter mais no norte do estado, mantendo, já diminuindo um pouco mais também Santa Catarina, mas ainda assim mantendo acumulados de chuva ao longo do dia. E Paraná
com uma tendência a ainda manter uns volumes significativos, principalmente nessa parte aqui mais leste, central, e o mesmo acontecendo nessa parte mais litoral e leste de São Paulo. Vamos olhar para o dia 15, e aí no dia 15 você tem já ainda uma tendência em São Paulo, mas aí já ameniza, você volta a ter uma possibilidade de chuva, até por causa de uma configuração de instabilidades associadas, mas de qualquer forma você tem aí uma possibilidade de chuva para acontecer, mas o reflexo realmente fica ainda nessa parte centro-norte do país, com essa tendência de mantermos aí volumes significativos ao longo da semana, nessa parte mais centro-norte do país, e olha, principalmente na região norte e em parte das regiões nordeste. O acumulado das próximas, de hoje até sexta-feira, aí você tem o acumulado desse período, também oferecido pelo COSME, olha só, destaque, né, para a região, olha como é que você vê a região norte, toda aí com essa tendência de acumulados bastante significativa, então vai ser ainda uma semana, Rondônia, aqui essa parte também central do país, quando a gente olha o centro e oeste de Mato Grosso, centro e leste de Mato Grosso do Sul, esse oeste aqui também de Goiás, Tocantins também recebendo bastante acumulados ao longo da semana, chuvas associadas, chama atenção Maranhão, principalmente São Luís, que tem uma tendência aí de acumulados de chuvas significativos no decorrer, pelo menos até sexta-feira, e o mesmo acontecendo aqui no Piauí, principalmente na área próxima à capital, Teresina. Na região nordeste, os indicativos, os destaques são realmente o Maranhão, o Piauí, essa parte mais norte aqui, que envolve o Ceará, inclusive essa parte aqui também do Rio Grande do Norte, inclusive a parte leste, que envolve Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, também aí vai ter uma tendência de chuvas no decorrer até de sexta-feira, mas não com volumes não muito significativos. Parte central ainda mantém aquela estiagem com temperaturas elevadas, norte e centro de Minas o mesmo, já tem um retorno aí, uma possibilidade de chuvas no Espírito Santo, mas mais na parte norte do estado, Rio de Janeiro também, mas do centro ao sul, São Paulo retorno, né, você vê que ao longo de sexta-feira vai ter um acumulado significativos aqui, inclusive atuando também na capital, o mesmo acontece no sul e oeste do estado, e na região sul já ali com retorno de chuvas, uma vez que foram vários dias aqui, principalmente nessa parte oeste e sul do Rio Grande do Sul, com, com aquela tendência de sem chuvas e temperaturas elevadas, apesar de o calor vai estar ainda a ser sentido, chuvas associadas, mas um reflexo é mais de quarta para quinta, já na sexta já você tem essa tendência aqui na parte sul do estado a voltar aquela condição de tempo aberto. Mas, de qualquer forma, ao longo aí das próximas 120 horas, você vai ter esse retorno de chuvas com aquelas características de forte, com pancadas, e que podem impactar a sociedade como um todo. Vamos olhar aqui o sazonal, né, que eu acredito que é por semana, que é o CPTEC que fornece através do modelo brasileiro. Nós temos aqui, fecha, né, hoje esse ciclo, tivemos aí uma certa estiagem, uma diminuição de chuvas, né? O fato de você ter valores negativos não significa que não houve chuvas, é que as chuvas não ficaram abaixo do esperado para a semana em termos de climatologia. Você vê um reflexo que aconteceu aqui, que está acontecendo na região norte, aqui também ameniza, até por conta de hoje, já tem aí essa tendência. Olha, o período que começa amanhã, a partir do dia 12, vai até terça-feira que vem, 18, então você tem aí a diminuição das chuvas, até porque tem essa tendência de temperatura, o aumento da temperatura chegar nessa parte centro-sul do estado, da região, ameniza, né, ao longo aí até terça-feira você já vai ter essa anomalia, né, Erickson? E quando você olha as questões de temperaturas, está aqui, já na próxima semana você já vê aí do centro-sul do país essa tendência de aumento de temperatura, Erickson. Muito bem, André. Agora a gente vai já entrar direto aqui no nosso quadro, como está o clima aí. Passa a vinheta. Bom, nesse quadro a gente tenta entender principalmente a contribuição de quem está aqui no chat, mas enquanto isso, eu quero comentar que a gente está fazendo a cobertura do 9º Crop Show, né, que é organizado pela Três Tentos,
E o Guilherme Dorigatti, né, e o cinegrafista Lucas estão percorrendo lá o Rio Grande do Sul, região de Santa Bárbara do Sul. E uma das informações que eles trouxeram aqui lá de Passo Fundo, por exemplo, é que com tantos dias sem chuvas, mais de 40 dias, tem municípios ali, né, próximos a Passo Fundo e até mesmo ali em Passo Fundo, registrando perdas de 40% na soja. E aí a gente vê essa questão das chuvas voltando, essa umidade voltando, e uma das preocupações que eu vi percorrendo aqui é se essas chuvas elas vão ser chuvas, chuvas tranquilas, vão ser chuvas com tempestades, mas, por exemplo, vai ter muito vento, tem condição de granizo, que daí é uma chuva que, além de vir depois de tantos dias de estiagem, é uma chuva que chega com outros problemas. A gente tem condições de muito vento, granizo, para essas chuvas que estão previstas para o RS? Sim, Erickson, olha, eu estou aqui até com o mapa de tempestade, e esse índice de tempestade, ele leva em consideração também essa possibilidade de queda de granizo. Então, você vê que esses tons em vermelho são os indicativos maiores. Você tem aquela tendência de ocorrência, ainda assim, em função justamente pela atmosfera, você está tendo estiagem, você está tendo essas temperaturas elevadas na atmosfera, e qualquer entrada de umidade vai favorecer sim, porque você tem a presença, né, a influência de um sistema que está atuando, aumenta, ele joga umidade, e aí com esse choque forma aquelas nuvens que a gente chama de cumulonimbus, que tem características sim de tempestade e que podem vir. Não se descarta, não, essa possibilidade de granizo, rajadas acima de 60, 70 quilômetros podem ocorrer, descarga, raios, né, que podem acontecer sim, e aquela chuva que pode vir em forma de pancadas e pode ser em alguns pontos até mais fortes, né, aquelas um pouco mais fortes. A pancada de chuva ela já é uma característica de chuva forte, mas pode se manter. Ela tem uma curta duração a pancada de chuvas, mas aquelas chuvas um pouco mais, com um tempo maior, de 30, acima de 30 minutos, e que pode ocasionar toda essa situação, sim. Principalmente nessa parte, então ficar bastante atento nessa questão da região sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que está enfrentando essa estiagem e, com isso, trazendo toda essa característica de condição de tempo associada, Erickson. Outra condição que a gente gostaria de ter uma explicação é em relação ao norte do país, né? A gente sabe que o norte está passando ali pelo inverno amazônico. Até quando esse inverno deve persistir, essas chuvaradas acontecendo no norte do país? Olha, eu vou mostrar aqui a climatologia. A climatologia é aquela referência, a gente pega 30 anos de dados, analisa e verifica como vai ser cada mês. Né? Aqui a gente já teve janeiro, fevereiro, e para fevereiro, esses tons de azul e azul escuro são aqueles acumulados, os maiores acumulados. Você vê que pode chegar até alguns pontos a 400 no mês. É, a região do norte, ela não tem aquela estação definida como do centro-sul que nós temos. A região norte ela tem um período chuvoso e um menos chuvoso. E o período chuvoso é dito como o inverno da Amazônia, o inverno amazônico, como você falou, ele começa ali a partir de outubro, finais de outubro, evolui ao longo dos meses e chega até maio. Então, durante esse período, mais ou menos até metade de maio, durante esses meses, é esperado, sim, essa grande quantidade de chuvas. Olha aqui em fevereiro, como a gente pode olhar, observarmos, tem essa tendência, principalmente aqui nessa parte, mais até por conta da ITCZ, que a ITCZ ela começa a se deslocar nos finais da primavera e ela tem o seu apogeu justamente no verão, quando ela desce até o sul, aí ela influencia o norte, aqui da região nordeste, e boa parte da região norte, principalmente nessa parte onde a gente está olhando esses pontos mais azuis. Além disso, ao longo do ano, Erickson, você tem também a questão da termodinâmica. A questão da termodinâmica também influencia, nós temos aí o calor e umidade, transporte de vapor d'água, e isso favorece a esse padrão que já é climatologicamente esperado. Então, realmente uma tendência do inverno amazônico ser chuvoso.
problema é que nos últimos 2 anos, as chuvas não estavam acontecendo como estão acontecendo agora. Nos últimos 2 anos, a gente estava aí, principalmente de 2023 para 2024, a gente estava com a influência do El Niño. E o El Niño, ele tem uma característica, ele diminui as chuvas na região norte, na região, parte da região nordeste, e aumenta as chuvas na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Agora, apesar dele não estar tão intenso, ainda mantém, eles ainda não atualizaram, acho que essa semana atualiza, mas você vê aqui, você ainda está, apesar de que fevereiro começa com uma tendência menor de laninha, mas o laninha ele tem justamente esse sinal que a gente está observando. Ele, quando está com a influência, apesar de estar ali em torno de 60%, ou seja, um indicativo dele ser uma laninha fraca, de curta duração, porque ele já começa, em fevereiro ele já começa a diminuir, já em março ele já está bem ali nos seus 40%, de qualquer forma, ele também influencia, apesar de ser fraco e de baixa intensidade, porque ele joga, ele proporciona, ele é o inverso do El Niño, Erickson. Ele coloca as chuvas aqui para a região norte, parte da região nordeste, e diminui as chuvas na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente olha aquele campo de estiagem que está acontecendo, essa diminuição de chuva aqui no Rio Grande do Sul, não deixa também de ser um reflexo dele, da atuação dele. Ele mantém essa massa de ar quente, apesar dessas chuvas nas próximas horas, que vai ficar mantida para quarta e quinta, mas na sexta-feira, já aqui na parte sul do Rio Grande do Sul, já começa a aquecer. E quando a gente olha aqui esses mapas de anomalia de temperatura para os próximos dias, você vê que a tendência ainda vai persistir, olha, até o dia 25 de fevereiro, essa parte ela aumenta, ela vai atingir partes do centro-sul do país, aqui envolvendo o sul do Mato Grosso do Sul, e ameniza ali só no final de fevereiro, que já aí você já vai ter uma amenizada ainda assim em pontos quentes, mas de qualquer forma o mês de fevereiro ainda vai seguir essa tendência. É claro que eu não posso dizer, a gente está aqui, eu estou aqui em Brasília, né, Erickson, você está aí em São Paulo, o pessoal do Sul é que realmente está sentindo esse calor, mas de qualquer forma os mapas estão indicando que o retorno vai ser, mas o pior, as últimas semanas foram bem piores do que essas próximas, que ainda vão estar associadas com o calor, Erickson. Muito bem. Andréa Ramos, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Semana que vem tem mais. Exatamente. Muito obrigada e tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Obrigado. Vamos só para os alertas rápidos aqui do INMET, só para trazer, né, e complementar essas informações da Andréa. Lá no Amapá tem alerta de chuva de 30 a 100 milímetros, pegando ali um pouco do Pará. Então, principalmente as principais áreas afetadas é Baixo Amazonas, norte do Amapá, Marajó, sul do Amapá. Temos um outro alerta aqui pegando uma região mais extensa ali do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e parte do Pará também e Tocantins. E também pegando ali até um pouquinho de Goiás, né? Então, o alerta fica para ocidental do Tocantins, centro-sul do Mato Grosso, Vale do Acre, nordeste mato-grossense, leste rondoniense, sudoeste amazonense, oriental do Tocantins, sudoeste mato-grossense, norte mato-grossense, noroeste goiano, sul amazonense, Madeira Guaporé, sudeste mato-grossense, sudeste paraense, Vale do Juruá e norte amazonense. Próximo alerta aqui é lá para Santa Catarina. Ali em Santa Catarina é risco de temperaturas acima da média, né? Tanto ali em Santa Catarina, pegando uma parte ali do Paraná. Região serrana, oeste catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, norte catarinense, sul catarinense, sudoeste paranaense, oeste paranaense. Próximo alerta, esse alerta dos últimos dias ali para Rio Grande do Sul, também por temperaturas, né? Quem está no Rio Grande do Sul tem essa atenção de usar protetor solar, né? Preferir sempre áreas mais sombreadas, na medida do possível, usam chapéu, usam um boné, vamos se proteger, né? Uma roupa ali especial para raios ultravioletas, que realmente esse calorão é perigoso, e se hidratar, né? Vamos beber bastante água aí. Então, sudoeste, oeste catarinense,
Centro-Ocidental do Rio Grande do Sul, Noroeste, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste, Nordeste e Centro-Oriental do Rio Grande do Sul. Por último, tem um risco de tempestade ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, é um pouco isso que a Andréa estava comentando. Então vamos ficar alertas aí para essas chuvas dos próximos dias, que inclusive tem esse risco de ser chuva com ventos fortes, com granizo. Então fiquem atentos aí para a Defesa Civil de suas cidades, suas regiões e seus estados. Lembrando, amigos que estão acompanhando aqui, né, nossa edição da manhã aqui do Notícias Agrícolas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Temos uma programação que percorre todo dia e para não perder nenhuma dessas informações é muito importante ter a sua participação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.